Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um capítulo da nossa série 6 Passos da Vida de Jesus. Você sabia que a nossa conduta ela pode acelerar o nosso sucesso ou apressar o nosso fracasso? Saiba mais sobre essa grande verdade assistindo o nosso vídeo até o final. Eu sou o pastor Henrique Nunes e estou aqui para te fazer um convite. Se esse assunto ele te interessa, independente da tua fé, independente da tua crença, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nossos canais da rede social. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no YouTube, Igreja VNC Oficial, no Spotify, Igreja VNC Oficial, ou no Castbox, Igreja VNC Oficial. Essa mensagem ela vai estar disponível para que você possa acompanhá-la no teu carro, na tua casa, na tua TV, no ambiente que você desejar. Então, para nós é um prazer, é uma alegria poder receber você conosco. Pois bem, seguindo a nossa série 6 Passos da Vida de Jesus, que podem transformar a nossa vida. A semana passada nós falamos sobre o significado da vida de Jesus, o que motivou Jesus a fazer aquilo que ele fez. Falamos que as motivações elas são tão importantes quanto as ações. E hoje nós iremos falar sobre a mensagem de Jesus, a maneira como o Senhor ele se comunicava com os seus ouvintes, não apenas com os discípulos, mas também com aqueles que estavam lhe ouvindo. E para nós iniciarmos esse tema de hoje, nós estaremos compartilhando um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que está em Mateus 11, versículo 29, que diz o seguinte, Mateus 11, 29, Jesus disse aos seus seguidores, aprendam de mim. Então esse texto é tão curto, porém tão rico, recheado de informações, vai trazer para nós algumas revelações que podem nos transformar. Então, saber o que Jesus ele queria falar com a sua mensagem é tão importante quanto aquilo que ele falava. Então, o que realmente Jesus ele queria transmitir para nós quando ele disse, aprendam de mim. Ele não queria dizer, ele estava dizendo para nós o seguinte, olha, a maneira como eu ando, a maneira como eu vivo, a forma como eu me comunico, a maneira como eu me comporto, as minhas atitudes e ações, elas são tão importantes quanto a minha palavra. Ou seja, nós não podemos nos ater apenas às palavras liberadas por Jesus, mas a maneira como ele agia, como ele se comportava, também são ensinamentos transformadores para o nosso dia a dia. Exemplos da sua vida cotidiana que podem trazer para nós ensinamentos riquíssimos para que você possa aplicar também na tua vida. Então são lições muito importantes para nós. E talvez alguém possa até se perguntar, talvez alguém possa até dizer, Pastor Henrique, como pode a vida de alguém que viveu há mais de 2000 anos atrás trazer lições transformadoras para o meu dia a dia, trazer lições transformadoras para um tempo onde a cultura, um tempo onde a história, um tempo onde o sistema é totalmente diferente de 2000 anos atrás. Vejamos o que Napoleão Bonaparte ele fala acerca da vida de Jesus. Napoleão Bonaparte já é um homem que viveu nos nossos tempos, ainda que um pouco mais para trás, mas viveu nos nossos tempos. E Napoleão Bonaparte ele libera uma palavra, libera uma declaração acerca da pessoa de Jesus. E ele diz o seguinte, eu conheço os homens e digo que Jesus não é um mero homem, ou seja, não é um homem comum. Entre ele e todas as outras pessoas do mundo não há comparação.
mentes superficiais vê uma semelhança entre Cristo e os formadores de império que existem. Contudo, tudo que Cristo me deixa perplexo é a forma como ele andou e como ele se comportou. Aí Napoleão continua: o seu espírito me enche de admiração e a sua vontade me confunde. Ele é um ser único. Ou seja, Napoleão Bonaparte não viveu no tempo de Jesus, mas ele declara que Jesus é um ser único, ou seja, igual a Jesus não tem outro. Aí ele continua: as suas ideias, os seus sentimentos, os seus ensinamentos, a sua verdade anuncia a sua maneira de viver, a sua maneira de convencer, não são explicadas pelas organizações humanas. Ou seja, Napoleão Bonaparte está dizendo o seguinte, que a forma como Jesus andava, a mensagem que Jesus pregava, a maneira como ele se comportava, a mente humana, as organizações humanas, elas não podem explicar. E aí ele continua: quanto mais me aproximo, mais examino com cuidado e percebo que tudo está acima de mim. Tudo permanece glorioso, com uma grandiosidade que subjuga. Não podemos, de forma alguma, encontrar em outro lugar o mesmo exemplo de vida. Tento buscar em vão, na história, alguém semelhante a Jesus Cristo. Humanidade, eras, não me oferecem nada que eu possa usar como comparação ou explicação. Então, querido, as eras, a história, a filosofia, a psicologia, nada nos apresenta alguém comparável com Jesus. Por conta disso, ou diante dessa declaração feita por Napoleão Bonaparte, que eu acredito que quando nós analisamos ou observamos esses 6 passos, 6 aspectos da vida de Jesus: significado, conduta, mensagem, missão, o método e, por fim, a missão cumprida, eu descubro que um nível de propósito, determinação, perseverança e coerência nunca visto na história ou na vida de outro ser humano. Então, eu acredito que esses ensinamentos, essas lições, elas irão contribuir sim para que você possa ter a tua vida transformada. Os motivos para que ele fizesse o que fez, ou seja, os motivos que Jesus ele tinha para fazer aquilo que ele fez, criaram um grau de determinação que resultou em um empenho inabalável, ou seja, um empenho jamais visto na vida de outra pessoa para atingir os seus objetivos. Ou seja, nada poderia impedir o objetivo de Jesus. Então, sua mensagem, a mensagem que ele ensinava, que ele pregava, que ele mostrava, que ele transmitia com a própria vida, que ele proclamava não só com palavras, mas com ações no seu dia a dia, refletia a sua missão e o seu fim. Os métodos que ele utilizou para isso refletem o objetivo na vida de Jesus. Então, queridos, na vida de Cristo nunca houve contradição. O que dizia e fazia, não havia contradição. Ele agia da maneira como ele falava e da maneira como ele agia. Nunca houve na vida de Jesus, ele nunca usou daquele princípio que os fins justificam o meio. Ou seja, Jesus ele se recusava a fazer concessões para alcançar os seus objetivos. Então, diante de tudo isso, diante desse contexto, eu quero trazer para você hoje o segundo passo da vida de Jesus que pode transformar
a tua vida, né? Que pode transformar-nos em homens melhores. E a Bíblia fala lá em Mateus 8, versículo 23 até o versículo 27, o Senhor ele nos traz um relato que Jesus ele subiu em uma barca, subiu em um barco com os seus discípulos e ele zarpa para poder cruzar o mar da Galileia. E a história lida aqui, o relato diz que enquanto Jesus dormia no convés inferior daquele barco, veio uma forte tempestade que assolava aquele barco, desabando ondas e arrebentavam contra aquela barca, contra aquela embarcação, lançando-a de um lado para o outro. E embora o relato ele se concentre sobretudo no milagre em que Jesus ele realizou naquele momento, milagre esse que todos nós conhecemos, é sabido de todos nós, o ato milagroso que Jesus ele operou naquela noite em nome do Pai, repreendendo o vento, acalmando o vento. O que mais nos interessa aqui não é o milagre propriamente dito, ou seja, não é o ato milagroso feito por Jesus. O que nos chama a atenção, o que nos interessa aqui, é a maneira como Jesus ele reagiu naquele momento. Ou seja, a forma como Jesus se comportou diante daquela situação, diante daquele problema. Não foi o que Jesus fez, não foi o que Jesus ele fez naquele momento, acalmando o mar, parando as ondas, acalmando o vento. Então, o que ele fez é tão importante quanto a forma como Jesus ele reagiu naquela situação. Então, para nós, o que é relevante nesse momento para estudo é a maneira como Jesus ele reage àquela situação. Note que Jesus ele estava dormindo, tá? Então Jesus ele estava tranquilo durante a viagem, aí veio aquela tempestade. E ao momento que ele é despertado do sono, no momento em que ele desperta com os gritos e o desespero dos discípulos, ele não reage com um comportamento de pânico e desespero. A forma como Jesus reagiu foi totalmente diferente da forma aterrorizada que os discípulos eles reagiam. Na verdade, Jesus ele permaneceu calmo, Jesus ele permaneceu tranquilo e primeiro ele tratou dos discípulos antes de tratar da tempestade. Ou seja, Jesus ele tratou primeiro não do problema, e sim daquilo que era mais importante que o próprio problema. E talvez você se pergunte, e qual era? O que poderia ser mais importante naquela situação do que o vento forte que arrebatava o barco de um lado para o outro? O que poderia ser mais importante que isso é a pouca fé dos discípulos que os tornou atemorizados diante da situação. Então Jesus ele trata primeiro da fé dos discípulos, trata primeiro dos discípulos e depois ele vai tratar do problema. Querido, deixa eu liberar uma palavra para você aqui na noite de hoje. Toda situação ela é permitida ou criada por Deus para que ela venha, e ela vem para cumprir um propósito em nossas vidas. Então não existe nada criado ou permitido por Deus que não seja para cumprir um propósito em nós. Então eu acredito que aquela tempestade ela veio para quê? Para criar algo na vida dos discípulos. E o que era esse algo que Jesus esperava? É que eles tivessem mais fé. Então, amado, a preocupação do Pai não está relacionada com o problema que você está enfrentando, e sim com aquilo que poderá ser gerado em nós a partir do problema. Então, Jesus ele não está preocupado com o problema, ou seja, com aquilo que você está passando, com a crise. Não. Jesus ele está preocupado com aquilo que o problema vai gerar em nós.
Então, o desemprego, o caos, essa não é a preocupação de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele se utiliza dessa situação, das mais diversas situações que possam nos encontrar no meio da caminhada, para nos aperfeiçoar. Essa é a preocupação de Jesus. Ou seja, são meros mecanismos utilizados pelo Mestre para contribuir para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Porque, segundo a palavra diz, que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, o que Jesus ele quer trazer para nós não é medo e nem terror. Ele quer que as diversas situações elas contribuam para o nosso aperfeiçoamento. Glória a Deus. Então, em vez de agir de forma agitada, Jesus ele utiliza-se, de uma maneira mansa e tranquila para poder tratar com aquela situação. Então veja só, a nossa conduta ela pode acelerar o nosso sucesso ou apressar o nosso fracasso. Saiba de uma coisa, o modo como Jesus ele agia e se comunicava sempre intensificava a sua mensagem. Vou repetir novamente. A maneira como Jesus agia, a forma como ele se comunicava nas mais diversas situações, intensificava a sua mensagem. Então veja só, querido, a maneira como Jesus reage nas mais variadas situações só intensifica aquilo que ele fala. Ok? Intensifica, ou seja, deixa mais poderosa a sua palavra. Então, em vez de atrapalhá-la ou contradizê-la, Jesus fortifica a sua palavra com as suas ações, com a sua mensagem, com o seu comportamento. Você sabe por que muitas vezes nós fracassamos no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa história, em vários aspectos? Não é por falta de inteligência, porque o Senhor ele nos dotou de inteligência. Nós somos os seres mais inteligência. Não é por falta de experiência, não é por falta de competência, mas é por conta da maneira como nós agimos nas mais diversas circunstâncias. Por exemplo, nos relacionamentos, nós, por muitas vezes, cometemos alguns erros, cometemos alguns desvios, e isso é resultado da nossa conduta, a maneira como nós nos comportamos diante dos problemas. E às vezes você faz um comentário infeliz sobre uma determinada pessoa, isso trata da nossa conduta. Então, a forma como nós agimos é que vai determinar o teu sucesso ou apressar o teu fracasso. Amém? Ok? Então, isso está relacionado com todos os aspectos do nosso dia a dia. Está relacionado com todas as áreas da nossa vida. Uma demonstração, além dessa que nós acabamos de relatar, da forma como Jesus ele reagiu no barco com os discípulos, uma demonstração incrível da conduta humana de Jesus, só para poder trazer aqui a lembrança, em todas essas situações, a conduta de Jesus, as ações de Jesus eram condutas humanas. Porque talvez tenham aqueles que possam querer espiritualizar tudo e dizer, mas ele era Deus. Só que o tempo em que ele esteve na Terra, ele andou 100% como homem. Então, o comportamento de Jesus era baseado na sua humanidade. Então, se Jesus ele se comportou dessa forma, como homem, nós também podemos nos comportar. Ok? Então, uma demonstração além daquela que nós acabamos de ver, está em João 8, versículo 6, um texto muito conhecido, um relato também da vida de Jesus,
Certo dia, Jesus ele estava pregando ali para um grupo de pessoas no pátio do templo de Jerusalém, João 8,6, que diz: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, todos nós conhecemos, e enquanto Jesus pregava ali no pátio para aquele grupo de pessoas, a Bíblia diz que se aproxima os líderes religiosos, abrindo caminho entre a multidão e trazendo-lhe uma certa mulher que fora pego em um ato de adultério. E sentaram aquela mulher à frente de Jesus e alegaram que ela foi surpreendida num ato de adultério e disseram para Jesus: conforme ordena a lei de Moisés, essa mulher ela precisa ser apedrejada. Ela precisa ser apedrejada. Foi esse o questionamento. E aí eles perguntam: e o Senhor? O que o Senhor ele diz? Jesus, nesse momento, da maneira sempre que ele agia, com certeza, eu acredito que ele parou ali aqueles 3 minutos, 1 minuto, assim como ele fez com os discípulos no barco, e Jesus percebeu que aqueles líderes religiosos estavam apenas tentando fazer com que o mestre caísse em uma cilada. E com outra pergunta, acho que meia ardilosa, né? Se Jesus respondesse: cumpram a lei, ou seja, apedrejem a mulher, com certeza eles a matariam ali naquele momento e mostraria à multidão que Jesus não tinha tanta compaixão como ele falava através das palavras, e não tinha misericórdia. Por isso, ele não poderia ser o Messias. Sabendo disso, por outro lado, se ele dissesse: deixem a mulher ir, ou seja, libere ela para que ela vá embora, Jesus estaria mandando que eles infringissem a lei. Então, nesse momento, eles estavam querendo colocar o Senhor, o mestre, em uma situação meia delicada, né? Uma situação complicada. Só que, em vez de atender à exigência de uma resposta, em vez dele atender à exigência daquilo que eles estavam questionando, Jesus ele age como se não os ouvisse, ou seja, como se não os estivesse ouvindo. E aí simplesmente ele se inclina no chão e começa a escrever com o dedo sobre a terra. E quando o pressionaram para que ele desse a resposta, para que ele desse o veredito sobre o que deveriam fazer com a mulher, ele se coloca de pé e libera uma palavra e diz: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Depois se inclinou e continuou escrevendo na areia. E é bem verdade que alguns estudiosos, algumas pessoas dizem que Jesus escreveu ali no chão. É óbvio que tudo isso é especulação. Alguns nomes de mulheres que possivelmente aqueles líderes religiosos poderiam até se relacionar. Só que o que para nós importa não é o que estava escrito, e sim a maneira como Jesus ele se comportou, a maneira como Cristo ele manifestou o seu comportamento. Por quê? Porque os líderes religiosos eles esperavam desmascarar Jesus como um falso profeta. No entanto, em questão de minuto, ele conseguiu desviar as expectativas dos líderes religiosos, conseguiu desvirtuar os projetos que aqueles homens eles tinham. Então eles largaram as suas pedras e começaram a partir um por um, começou a sair daquele local. Então, queridos, Jesus
era o único homem, era a única pessoa naquele ambiente que poderia condenar aquela mulher. Mas em vez disso, ao contrário do que eles esperavam, ele ofereceu amor e misericórdia. Quando a justiça ela era exigida, Jesus perdoou aquela mulher, perdoou o seu pecado, mas não a condenou e desculpou aquela mulher. E disse para aquela mulher, vai e agora não peca mais, abandona o teu comportamento. Ei, queridos, a ideia original de Deus, a ideia inicial do Senhor, quando ele envia Jesus, é para que nós nos reposicionamos nele, é para que houvesse um reposicionamento do Senhor. E a partir desse reposicionamento, nós pudéssemos servir a outras pessoas, nós pudéssemos servir o reino. Então, querido, não basta ser igreja, não basta vir a uma igreja, não basta vir aos cultos de domingo, às reuniões de domingo. Nós temos que ter propósito, porque esse era o objetivo da vinda do Senhor Jesus, da mensagem de Jesus. Então, a mensagem de Jesus era para que houvesse um reposicionamento. Reposicionamento entre quem? Entre o homem, que estava perdido, e Deus. Ainda que alguns, nos dias de hoje, pensem que a mensagem de Jesus era só para liberar milagre, curar pessoas, enriquecer pessoas, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é reposicionar o homem com o seu Pai. Reposicionar o homem com Deus. Amém? Porque veja só, querido, logo após o batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, por intermédio de João o Batista, a Bíblia diz que Jesus ele é levado para o deserto. E eu entendo que deserto é a escola de Deus. Deserto é o lugar aonde o Senhor ele aplica as suas lições para que nós possamos nos achegar a Ele e ficarmos mais parecidos com Ele. E outra coisa, querido, a Bíblia diz que Jesus ele foi para o deserto, logo após ele recebeu o Espírito Santo. Eu quero liberar uma outra palavra para você. Só vai para o deserto aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Crente vazio de Deus, o Senhor ele não leva para o deserto. Por quê? Se o propósito é alinhar a pessoa, é manifestar o reino, o propósito de Jesus é levar pessoas cheias do Espírito Santo. Então, só vai para o deserto quem está cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus ele foi levado e ele fica ali 40 dias sem fazer nenhum tipo de refeição. E durante esse longo período que Jesus ali fica, o Senhor ele fica imerso em Deus. Ou seja, o Senhor ele fica ali inteiramente no Senhor, inteiramente no Pai. Fazendo o quê? Rogando por aqueles aos quais ele haveria de salvar. Contemplando anteriormente as diferenças das fases do seu ministério que estava prestes a ser executado. Até porque, até o momento, Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério. Ele inicia após esse tempo com Deus no deserto. Ele inicia após esse tempo com o Senhor, esse tempo de aprendizado. Então, é nesse momento de muito êxtase, nesse momento aonde o Senhor Jesus ele estava debilitado, aonde o seu corpo físico estava desprovido de qualquer tipo de alimento, de qualquer tipo de vigor físico, que ele dá respostas às quais nós precisamos ouvir, respostas com o seu dia a dia, com a sua vida, com as suas ações, que nós precisamos tirar como lição para o nosso dia a dia. Então, esse momento foi um momento propício de tentação, aonde o inimigo, aonde o próprio Satanás se vale dessa situação de Jesus debilitado para intervir na história, para tentar mudar o foco, para roubar aquilo que Cristo já tinha como propósito,
e como missão. Então, querido, é quando estamos debilitados que Satanás ele tenta contra nós. É por isso que crente ele não pode viver debilitado, ok? Cristo, nós não podemos viver debilitado. Então, nesse momento, Satanás ele provoca Jesus e ele diz o seguinte: se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras aí se tornem pães. Cara, o diabo conhecia a natureza e a missão de Jesus. Ele sabia qual era a sua natureza e qual era a sua missão. Só que, em todo caso, o inimigo sugeriu que Jesus ele buscasse uma certeza maior. Ou seja, se tu diz, tu não tem tanta certeza assim. Ou seja, se tu tem certeza de quem tu és, que tu é o filho de Deus, manda que essas pedras elas se transformem em pão. Deixa eu liberar uma palavra para você na noite de hoje. Querido, quando nós temos dúvidas de quem nós realmente somos, quando nós temos dúvidas acerca de quem nós somos, primeiro, nós vamos querer utilizar das coisas e situações em nosso interesse. Só que Jesus ele tinha bem definido quem ele era. Eu vou repetir de novo. Quando nós temos dúvida acerca de quem nós somos, nós vamos nos utilizar das coisas e das situações para suprir os nossos interesses. Jesus sabia quem ele era e por que ele veio. Então, ele não mandou que as pedras se tornassem em pão. Ele libera uma palavra de convicção e ele diz: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, você precisa ter determinado na tua vida quem realmente você é, entender o propósito daquilo que o Senhor ele já estabeleceu para nós. Segundo, quando temos dúvida de quem somos, nós começamos a profanar o poder de Deus. O que é isso? Quando nós temos dúvida de quem somos, nós já não acreditamos mais que Deus ele pode fazer milagre. E então nós começamos a profanar o poder de Deus. Aí Satanás diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito e a sua... Lança-te daqui abaixo. Só que Jesus, sabendo quem ele era, ele não profanou o reino de Deus. Ele liberou uma outra palavra e ele diz: está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-á pelas mãos para que nunca tropece com os teus pés em pedra. Ei, querido, nunca profane o poder de Deus. Ou seja, nunca utilize-se do poder de Deus para se beneficiar em alguma situação. Quando você sabe quem você é, você não profana o poder de Deus, você não brinca com o poder de Deus. Terceiro, quando nós não sabemos quem nós somos, nós começamos a comprometer a nossa fidelidade a Deus. Hoje, nós temos aí uma infinidade de pessoas que estão comprometendo a sua fidelidade com o Senhor, justamente porque elas têm dúvida acerca de quem realmente elas são. Querido, não comprometa a tua fidelidade que você tem com Deus. Entenda uma coisa, Satanás, ele apenas nos dá sugestão. Cristo, ele veio para nos dar direção. Lembre de uma coisa, Satanás, ele não te dá direção. Ele te sugere algumas coisas. O Senhor não. Ele te dá a direção. João 14, versículo 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se nós observarmos esse texto um pouquinho antes, Jesus estava conversando com os discípulos e eles não entenderam bem o que Jesus estava lhe dizendo, o que Jesus estava falando sobre ir ao céu, sobre o seu retorno para o céu. Então os discípulos lhe perguntaram como poderia saber o caminho. E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho.
Cara, Jesus é o caminho para o Pai. Através dele nós podemos ter acesso a Deus. É só através do Jesus. Querido, Jesus, ele não apenas dizia a verdade, mas a palavra fala que ele é a verdade. Ele não só dizia que era, ou seja, ele não apenas usava da palavra para declarar quem ele era, mas a sua mensagem, o seu comportamento declarava quem realmente ele era. Então, ele diz: eu sou a verdade. Cristo, ele veio para nos mostrar a direção, para nos dar a direção. E quem é a direção? É ele mesmo, querido. A direção é ele, porque ele diz: quem vem a mim, vê o Pai. Ou seja, quem está em Cristo consegue ver o Pai. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele combate essas 3 investidas de Satanás com base em 3 princípios. 3 princípios que eu quero trazer para você aqui, para que você possa compreender acerca desse comportamento da vida de Jesus, que é de suma importância para que nós tenhamos uma vida vitoriosa e transformada. Hoje nós estamos aqui na companhia do Caio, né? Caio é o nosso auxiliar, é o nosso câmera, e hoje nós também temos o Leandro. O Leandro hoje veio ouvir a palavra aqui, irmão. Ele não resistiu, viu? O Leandro não resistiu esperar pelo YouTube. Ele veio ouvir a palavra aqui. Continuemos. 3 princípios da vida de Jesus, 3 princípios que Jesus ele utilizou para combater as investidas de Satanás. Primeiro, mesmo como Messias, mesmo sabendo quem ele era e o que ele veio fazer, Jesus ele não se considerava livre das necessidades e provas aos quais submete os demais homens. Ainda que ele soubesse quem ele era e da onde ele veio, ele não subestimava esse princípio e nem faria milagre algum para se livrar dessas coisas. Deixa eu aplicar isso no nosso dia a dia. Um princípio básico, querido. Mesmo sabendo quem somos, mesmo sabendo para onde vamos, mesmo sabendo da onde viemos, nós não podemos nos considerarmos livres das provas e necessidades pelas quais nós devemos passar. Esse é um princípio que nós podemos ter em mente. Não podemos subjugar essas verdades. Segundo princípio usado por Jesus para vencer as investidas de Satanás. Para convencer os judeus de seus direitos messiânicos, a quais ele tinha garantidos pelo Pai, Jesus ele não lançou mão, não lançaria mão de prodígios inúteis, prodígios sem valor, e nem faria sinais deslumbradores, sinais milagrosos, sinais, né, da maneira como ele efetuou, sem um objetivo moral. Ou seja, ainda que Jesus, para convencer os judeus de quem ele realmente era, ele jamais se usaria de um mecanismo, jamais se usaria do poder que lhe foi dado pelo Senhor, que foi dado por Deus, que foi dado para o Pai, para fazer qualquer tipo de milagre, seja ele o maior que fosse, se isso tivesse indo contra a sua moral. Ou seja, o seu objetivo moral era tão relevante quanto os milagres, quanto as ações que ele tomaria na terra. Então ele usou-se desse princípio para vencer Satanás. Ou seja, ele jamais ia ferir a sua moral para poder conquistar ou poder obter vantagem de alguma coisa. Infelizmente, hoje nós
nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente ferindo a moral para alcançar aquilo que vai lhe trazer uma satisfação pessoal, por exemplo. Ou seja, os meios não justificam os fins. Jesus, ele não abria exceção para esse tipo de situação. Ok? Terceiro princípio. O reino que Jesus ele ia fundar na terra, o reino que Jesus ele veio fundar na terra, ele não tinha nada de político ou de terreno. Antes, seria um reino espiritual, veio à terra como Messias para cumprir a vontade do seu Pai, cumprir um propósito do céu, e não para fazer a sua vontade, e nem caprichos ou fantasias de homem. Ou seja, o reino que Jesus ele veio estabelecer não era um reino humano, não era um reino terreno. Então, por mais que os homens quisessem naquele momento um rei montado em um grande cavalo, um rei que viria livrá-los das mãos dos romanos, dos impostos romanos, que viria para poder lhe tirar da opressão, Jesus jamais iria fazer isso apenas para satisfazer vontade de homem. Então, querido, nós não estamos aqui para satisfazer vontade humana. Não troque os princípios espirituais por valores, por necessidade de homem ou porque alguém quer que você faça. Jesus não veio fazer o que o homem queria que ele fizesse, mas ele veio cumprir com a vontade do seu Pai que estava no céu. E isso para nós é uma lição da sua mensagem. Ou seja, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, o meu comportamento é esse, independente dos caprichos ou fantasias de quem quer que seja, até dos próprios líderes religiosos da época. Então, querido, a verdade é que cada vez que Jesus ele repelia um ataque de Satanás, ele subia um novo degrau no altar sobre o qual ele deveria ser imolado. Aleluia! Ou seja, cada vez que Jesus ele confrontava Satanás, ele confrontava a vontade de Satanás, ele estava subindo mais um degrau para alcançar o propósito a qual ele veio fazer na terra, que foi subir na cruz. Então nós precisamos entender esse comportamento de Cristo para que nós tenhamos uma vida transformada, querido. Jesus não veio transformar a nossa vida financeira. Jesus não veio para nos suprir de bens, não. É óbvio que tudo isso o Senhor ele tem condições de nos dar. Não estou dizendo, não sou contra prosperidade, não. Só que esse não foi o propósito. O propósito foi trazer alinhamento entre nós e o Pai. Então, querido, quando eu entendo o meu chamado, eu paro de sofrer. O grande problema é que às vezes nós estamos na igreja, servindo o Senhor, com a Bíblia embaixo do braço, mas nós não entendemos o nosso chamado. E quando eu falo de chamado, eu não me refiro a um chamado eclesiástico. Eu estou falando um chamado de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos ter um coração sadio, precisamos ter uma mente sadia, precisamos ser guiados por Deus, conduzidos pelo Senhor e basilados. A nossa base precisa ser a vida de Jesus, precisa ser o comportamento de Jesus. Então, para o Senhor te dar alguma coisa, primeiro ele precisa conhecer o teu coração. Essa é a verdade. Para que o Senhor possa te dar alguma coisa, primeiro ele precisa conhecer o teu coração, aquilo que está dentro de você. E para que ele conhecer o nosso coração, às vezes ele vai ter que nos esvaziar de algumas coisas para ele saber aquilo que realmente está dentro de nós,
Qual é o nosso interesse? O que é que nós nos interessamos? O que é aquilo que gera interesse em nós? Você está entendendo? E isso a gente só conhece, querido, quando nós estamos vazios. Então, para que Deus conheça o nosso coração, Ele vai ter que nos esvaziar. Esvaziar de quem? Da nossa vontade, de nossa verdade, de nós mesmos. Esvaziar de uma série de coisas que o Senhor, Ele precisa para conhecer aquilo que tem dentro de nós. Nós já estamos caminhando para o final desse tema que é tão rico, que é tão importante, que é a mensagem de Jesus, ou seja, a forma como Jesus ele se comunicava com os seus ouvintes, com os seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele chega em Jerusalém, logo após ele ter um encontro com o Senhor, logo após ele sair da Arábia, aquele período em qual ele ficou ali aprendendo com Deus. E ele inicia um grande caos em Jerusalém, ou seja, a sua chegada termina aqui provocando um grande alvoroço em Jerusalém. E ele diz o seguinte: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi quem falava comigo. E ele dizia: apressa-te, sai de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo? Paulo, é o seguinte: sai de Jerusalém, porque as pessoas, ainda que elas ouçam o que você está dizendo, o seu comportamento, a forma como você agiu, ainda confronta as pessoas de maneira que o que você fala e o que você fez gera dúvida na vida das pessoas. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte: olha, fica 14 anos, fica um período, eu vou te levar para Tarso. E lá você vai melhorar a tua mensagem. Você vai trazer uma mensagem diferente, você vai não apenas falar, mas o teu comportamento, a forma como você vive, a tua vida, servirá de testemunha para aqueles que te ouvirem. Então, querido, não é apenas aquilo que nós falamos, é a maneira como nós agimos baseado naquilo que nós falamos. Você está entendendo? Então, o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele achou o seguinte: talvez ele deveria ter pensado, então por que o senhor não muda os meus oponentes? Sabe por quê, querido? Em vez de Deus mudar os nossos oponentes, quem tem que mudar somos nós. Nós é quem temos que mudar. Ainda que você diga como Paulo falou: o meu trabalho aqui em Jerusalém é útil, o meu trabalho aqui é importante. Aí o Senhor, ele diz: mais importante do que aquilo que você vai fazer, ou mais importante que você fazer a obra de Deus, é você ter um encontro com o Deus da obra, é você parecer com o Deus da obra. Isso é muito mais importante, querido. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Não é o que você faz que... Não é o que você faz para Deus que autentica quem você é. Não. Às vezes a gente pensa que o que nós fazemos autentifica quem nós somos. E a verdade não é essa. Tá? É quem você é que torna autêntica aquilo que você faz. Ou seja, Jesus fazia o que ele fazia porque ele sabia quem ele era. É quem você é que torna autêntico o que você faz. Ou seja, o que você é autentica aquilo que você está fazendo. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu me empolgo aqui, irmão, porque tá muito bom, e aí eu bato na mesa e o Caio fica olhando para mim com cara feia. Mas vamos lá. Então a pergunta é: por que Jesus fazia aquilo que ele fazia? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde veio, sabia o propósito dele na terra e sabia para onde ele voltaria, né? Ele diz o seguinte: eu e o Pai, nós somos um.
Eu não tenho dúvida de quem eu sou, não tenho dúvida para onde eu vou e não tenho dúvida daquilo que eu vou fazer, da minha missão. Jesus não tinha dúvida. Você está entendendo? Então ele utilizava da sua conduta para poder autenticar a sua mensagem. Ele utilizava do seu dia a dia, do seu comportamento, para autenticar a sua mensagem. Querido, não é o que eu falo que autentica quem eu sou. Você está entendendo? Não é o que eu falo que vai tornar autênticas as minhas ações. É o contrário. O que eu faço autentica o que eu falo. Não, aquele cara ali, ele diz e ele faz. Você está entendendo? Então a tua conduta vai tornar autêntica a tua mensagem. Aleluia? Às vezes, você sabe por que o que falamos, o que dizemos ou fazemos, em vez de melhorar, piora a situação? Deixa eu tomar uma água. Às vezes as nossas palavras, elas caem como é que eu poderia dizer? Como querosene na fogueira. Você já jogou querosene na fogueira? Então, você joga uma pitada de querosene, em vez de apagar o fogo aumenta. Às vezes é o que a gente fala. Então, às vezes o que a gente fala pode, em vez de melhorar a situação, piorar a situação. Então, em vez de nós nos precipitarmos com as nossas falas, nossas ações, o melhor que fazemos é não atiçar fogo naquilo que já está pegando. Então, querido, o poder de uma conduta, o poder de uma ação, ele vai refletir no nosso significado, que foi a mensagem da semana passada. Então, o poder da minha conduta reflete no meu significado, reflete na minha missão, reflete na nossa mensagem, tá ok? Autentica aquilo que eu falo. Então, o que eu faço torna autêntico aquilo que eu estou fazendo. Amém? Glória a Deus. Para nós finalizarmos, querido, quando a conduta ela se torna um reflexo e uma demonstração da sua mensagem, uma demonstração daquilo que significa, você sabe o que acontece? A tua missão ela ganha força. A tua missão ela fica realmente extraordinária. Ou seja, quando a tua conduta, quando as tuas ações, elas refletem na demonstração da tua mensagem, da forma como você se comporta, isso só vai fortalecer, isso só vai te tornar mais forte, isso é transformador, ok? Então é por isso que esse passo, essa chave da vida de Jesus, chamada mensagem, tá? Que essa mensagem aqui que Jesus está dizendo não é a mensagem falada, é a mensagem diária, é a forma como Jesus se comportava. Vai trazer para você uma transformação tão grande que você talvez nem imagina que vai acontecer na tua vida. Então, quero liberar essa palavra final para você, para que você saia desse tempo cheio de alegria de Deus. Não é o que você faz para Deus que autentica quem você é, mas quem você é autentica o que você faz. Amém? Que Deus te abençoe. Foi muito bom estarmos conosco. Hoje nós passamos aí um pouquinho, mas foi uma alegria muito boa estar contigo aí nesse tempo, nesse período. Eu espero você no nosso próximo capítulo da nossa série, que será sobre a mensagem de Cristo. Hoje nós falamos sobre a conduta de Cristo, como que o Senhor ele se conduziu na terra. Então, a semana que vem, nós estaremos juntos falando sobre a mensagem de Jesus, a forma como Jesus ele se comunicava com os seus seguidores. Um beijo no coração, um forte abraço. Só relembrando, querido, se você se interessa por essas mensagens, se você se inclui nesse público que se interessa por essa mensagem, se foi importante para você, se agregou pelo menos um pouquinho na tua vida, se inscreva lá nos nossos canais, tá? Canal do YouTube, Igreja VNC Oficial,
canal do Spotify, Igreja VNC Oficial, ou no Castbox, Igreja VNC Oficial. Vai lá, se cadastra lá, aperte o sininho e esteja conosco nas próximas semanas. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.